Então, falando com vocês, né, como a professora Amarela já colocou, falar um pouquinho dessa atuação do profissional, né, biomédico aí, enquanto trabalhador da saúde pública, né, vamos dizer assim, e principalmente aí como sanitarista, né? Então, falar um pouquinho do que seria, né, esse profissional sanitarista e onde é que ele realmente aí a gente está visualizando o processo de trabalho. Então, o biomédico em si, né, ele tem a sua formação, a natureza em cuidar do interesse da saúde humana, né? Então, a gente permeia por diversos segmentos de setores, né, enfim, de habilitações que a gente tem, mas que se leva em conta muito o quanto esse profissional ele tem dentro da sua, vamos dizer, disciplinas, né, aí no corrente ano que se tem da faculdade, ele verifica que tem diversas áreas. Essas áreas ele tem um conhecimento muito aprofundado na saúde humana, né, de forma geral. E aí, o profissional também norteia seus princípios sempre na busca da verdade. Então, eu digo que a característica para um bom biomédico, né, é você ser curioso, né? Você tem a veia de investigar, né? Porque a nossa base de formação é essa. É a gente ser curioso pelo novo, tentar identificar o novo, né? E sempre em busca de conhecimento, né? Então, sempre a gente aí está em busca de verificar a verdade e provar aquela verdade, né? Através das nossas, vamos dizer, buscas, através tanto do conhecimento, mas também através das próprias processos de trabalho, dos próprios processos de trabalho. Então, aí é onde também se permeia, né, que eu vou falar para vocês, a minha identificação com a saúde pública, né, que aí eu também acabei indo para um setor, né, esse setor específico que tinha essa veia de investigar, né, essa veia investigativa, essa veia de descobrir a verdade, né, então por isso que aí eu me identifiquei tanto enquanto biomédico e enquanto sanitarista, tá? Então, o profissional em si, como vocês já sabem, é um profissional de nível superior da saúde, né? Com capacidades diversas, né? Capacidades essas de gerenciar, desempenhar atividades, né? Eles vão dar diagnósticos, mas também a gente trabalha o processo de gerenciamento, né? Então, a gente tem disciplinas na área da administração. Então, a gente gerencia, a gente coordena, a gente tem um processo de avaliação, de controlar, né, os processos de atividades que ali são exercidos, né, e atuar em pesquisas, né? Então, a gente tem uma veia muito forte também em pesquisa por ter essa característica muito forte de investigar, né, de ser curioso. E aí ele também pode ser membro, né, ou líder de projetos e também a outra área que aí também eu também acabo tendo habilitação, né, que é de lecionar no ensino superior e profissionalizante de primeiros e segundos graus, tá? O curso ele nos dá realmente essa abordagem geral. E o sanitarista? Sanitarista, até então, ele era a habilitação para ser sanitarista era sempre através de uma pós-graduação, tá? Então, a gente vai ver mais para frente um pouquinho, que eu vou falar para vocês, mas a gente só se tornava sanitarista se tivesse uma profissão de base, né? Uma formação de base, e aí a pós-graduação que nos dava o título de sanitarista, né? Só que aí a gente verificou que houve uma luta muito grande de pessoas, né, a favor da saúde pública, de ter sanitaristas enquanto formação de graduação, né? Não só de uma pós-graduação. Então, foi até então que abriu as universidades, né, faculdades de saúde coletiva, né? Então, essas pessoas hoje que têm graduação em saúde coletiva, elas também são sanitaristas, né? Mas aí, né, tanto o sanitarista hoje de graduação, mas o sanitarista que pode ser um outro profissional, né, de saúde. Então, aí a gente verifica que o sanitarista tem o objetivo de dar conta das necessidades, né, que hoje a gente identifica aí no mundo todo, né? Então, a gente verifica aí a complexidade do mundo contemporâneo que a gente hoje vive e entender principalmente os contextos sociais. Então, eu sempre digo que sair, né, do mundo biomédico, análises clínicas de base, né, minha formação, minha habilitação, ao terminar minha graduação, ela foi em análises clínicas. Então, sair dessa formação de base
e ir para uma outra formação, onde eu teria que entender os contextos sociais, foi difícil no começo, tá? Então, não é fácil, né? Porque a gente tem uma formação que a gente está dentro de um laboratório, existe uma rotina de trabalho, a gente está ali só para analisar os produtos biológicos, né, que acabam chegando para a gente. Então, a gente analisa e dá o diagnóstico. Então, a gente só informa o que a gente está visualizando. Não temos contato com o paciente, não temos contato, né, com o processo de identificar se esse paciente, que sintomatologia ele estava. Muitas vezes é necessário para a gente poder dar um diagnóstico melhor, mas em si a gente não tem esse contato, né? E acaba que eu vou para uma outra área que eu preciso entender contextos sociais que fogem muito da minha formação base, né, durante a faculdade. Que é entender contextos de gênero, contextos de etnia, né, contextos aí relacionados a questões diversas, né, sociais que a gente vivencia, deficiência, pessoas privadas de liberdade, né, enfim. Então, a gente tem um campo social muito grande. Então, a saúde coletiva, né, o seu sanitarista, ele tem que entender o social e entender o saúde. Então, é a junção desses dois fatos, desses dois eventos, nessas duas áreas, que é o social junto com a saúde. Eu não consigo ser um sanitarista com um olhar só para a saúde. Eu tenho que entender também os contextos sociais que aquelas pessoas estão vivendo, porque eles vão ser determinantes bem específicos no adoecimento da população como um todo, tá? Então, a gente vê aí que tem o surgimento, né, de novos modelos de formação e bem como também de profissões. Então, o espaço saúde coletiva, né, enquanto espaço multidisciplinar e interdisciplinar, então, por isso que eu digo, né, ser sanitarista, eu tenho que abrir minha mente, né, eu tenho que sair do mundo, né, laboratório fechado, e eu tenho que ir, né, abrir minha mente para o conhecimento, porque todos esses contextos sociais eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que conhecer, eu tenho que entender, né? Então, eu tenho que abrir minha mente e tenho que saber que eu preciso trabalhar com vários profissionais, né, de diversas áreas e de diversos conhecimentos. E eu preciso de uma forma de entender e compreender um pouquinho, né, de cada profissional, tá? E de cada área específica, né, de disciplinas. Por isso que a gente diz que é interdisciplinar e multiprofissional. E aí ele tem, né, o profissional em si, ele se preocupa com a área de saúde, o Sistema Único de Saúde, né, que é a nossa política de saúde pública, né, e tem dado importância à necessidade de formar profissionais qualificados para transformar as práticas e mobilizar politicamente para mudanças nos modelos de atenção, né, que propõe o campo. Então, o sanitarista em si, ele foi um ator, ele na verdade, mas foi no passado um ator importante para que hoje tivéssemos, né, esse Sistema Único de Saúde que está aí, né, colocando em prática. Então, o surgimento, né, da própria política de saúde do SUS foi uma luta tanto de movimentos sociais, né, e movimentos sociais esses que tinha sanitaristas lá compondo, né, verificando as necessidades da população de ter um sistema único, de ter um sistema de saúde que fosse universal, né, equânime e integral, né? Então, acabou que aí esses profissionais, eles têm um poder muito grande de modificar até os modelos de atenção à saúde que a gente tem hoje colocados, né? Então, ele sempre está ali auxiliando esse processo de trabalho na gestão do próprio sistema, ok? Então, aqui eu coloquei, né, as diversas habilitações, como a gente falou no começo, né, e a professora Mari também, as 35 habilitações que o biomédico pode vir a ter, né, e aí a gente coloca, né, aí o sanitarista como uma delas. Então, como eu posso me tornar, né, o sanitarista? Então, o surgimento do sanitarista em si, né, falando um pouquinho do processo histórico, antes de dizer como é que a gente pode se tornar um sanitarista, a gente diz que é o quê? A origem das doenças ocorreu e havia muitas ações que eram ações preventivas. Então, doenças essas que eram muito específicas, tinha muito trabalho curativista, né, que era assistencial, só que, por outro lado, havia a necessidade, né, de tentar criar ações de prevenção. Então, o pensar de ações preventivas, né, veio muito do processo aí dos profissionais de saúde pública.
E aí o diagnóstico seria o aumento da população em áreas urbanas, né, propagação de enfermidades, havia no período a mortalidade infantil bem aumentada, a falta de saneamento básico e a necessidade de controlar doenças transmissíveis. Então, basicamente, era nesse contexto que esses profissionais, né, eles tinham esse enorme dever, né, de identificar o que é que estava acontecendo e quais as medidas que poderiam ser aí elaboradas, efetivadas nesse processo, tá? E aí, em 1925, né, houve o curso de Higiene e Saúde Pública, e aí a Lei 488 de 1948 já menciona a presença de médicos sanitaristas, ou seja, médicos que estudavam a saúde pública, né, tanto aqui no país, mas também fora, né, já em outros países já havia disciplinas que falavam sobre o segmento da saúde coletiva, né, com a forma preventiva, né, e aí, a Lei 3.427 de 1958 fala-se sobre outro profissional, que é o engenheiro sanitarista, né? Que esse profissional ele era muito mais relacionado, ligados às questões de saneamento básico, porque foi provado, né, e foi visto que a falta de saneamento básico ele tinha correlações sim com o processo de adoecimento. Então, trabalhar o saneamento básico é uma forma, vamos dizer, preventiva, né, de proteção para essas pessoas. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, a Lei 5.019, de 7 de junho de 1966, institui aí a Fundação e Ensino Especializado em Saúde Pública. Então, começa-se a formação de diversos profissionais na área de saúde pública. E, como eu falei para vocês, o profissional, né, sanitarista, ele foi, né, a peça fundamental para a ocorrência da reforma sanitária, que foi um movimento, né, que aí originou o nosso Sistema Único de Saúde. Tá bom? Então, a gente sempre está alertando o quanto eles foram, né, essenciais. E aí eu trago, né, uma notícia, né, uma imagem aí que foi do reconhecimento, né, pelo Ministério do Trabalho do sanitarista. Por que que acontecia? Como eu falei para vocês anteriormente, o sanitarista ele tem uma formação a nível de graduação de base e era só com a pós-graduação que ele conseguia se tornar sanitarista. Só que sempre o reconhecimento ocupacional nosso, né, trabalhista, era da nossa formação de base. Ou seja, eu, né, estava lá, se fosse contratado com carteira assinada, enquanto a minha atividade sanitarista, mas até então minha ocupação, né, de trabalho em si era biomédico, é ser biomédico, né? E aí foi quando houve, né, uma luta aí por diversos profissionais, né, da formação e do reconhecimento, porque começou a abrir as universidades, né, e faculdades com curso de graduação em saúde coletiva. Então, esses profissionais eles já iriam sair enquanto sanitaristas, tá? E aí foi quando houve a necessidade do Ministério do Trabalho reconhecer a profissão, tá? Enquanto ocupação. Então, a partir disso aí a gente consegue esse reconhecimento, tá? Então, o Ministério do Trabalho reconhece. Você está me Uma ouvindo? pergunta? Ou sim? Oi. Tu tá passando teus slides agora? Tá mostrando não? Tá parado no sanitarista. Ah, agora passou. Agora Já passou. foi? Foi. Ah, A gente pronto. tava vendo ainda o primeiro slide, eu acho. Pelo menos eu, né? Ah, ok. Tá, desculpa, mas pode continuar. Tá indo muito bem. Pronto, tranquilo. Então, ó, em 2017, foi o Ministério do Trabalho aí, ele reconhece 21 novas profissões. E uma delas foi a profissão, né, sanitarista, tá? Então, ele entrou na classe aí da brasileira de ocupações, né? Então, foi um ganho, né, para diversos profissionais que tinham sua formação de base, mas nunca atuaram, né, em si na sua formação de base e sempre foram sanitaristas. E os novos também, né, profissionais aí que estavam sendo formados enquanto graduação em saúde coletiva, também foi um ganho enorme, tá? E como é que eu posso obter aí o título de saúde coletiva, né, de sanitarista? Então, ela pode ser através de uma pós-graduação lato sensu, então, pós-graduações essas a nível de especialização, com a carga horária mínima de 360 horas, né? Tanto na saúde pública ou na saúde coletiva, né?
pode perguntar, a diferença entre a saúde pública e a saúde coletiva? Quando eu falo saúde pública, a gente se remete a um contexto, né, de lidar com a política de saúde para o sistema público. Tá? Então, geralmente, a gente vai se aprofundar mais no sistema público, reconhecer questões aí vinculadas a portarias, a legislações do serviço público. Saúde coletiva, ele já emerge uma atuação tanto para o setor público como para o setor privado. Tá? É o entendimento da saúde coletiva, de uma forma coletiva. Eu estou ali estudando, eu estou reconhecendo o coletivo. Estou trabalhando aí em prol do coletivo. A saúde pública, ela é uma saúde coletiva. Né? A gente tem um olhar coletivo. Só que há aí algumas pós-graduações que diferem desses dois segmentos. Mas as duas, elas dão o título de sanitarista, tá? Tem aí a pós-graduação, né, a nível que a gente identifica aí de estricto sensu, né? Então, o estricto sensu, ele fala-se sobre a questão do mestrado e do doutorado, né? E aí também, eu tanto fazendo mestrado em saúde pública ou saúde coletiva, um doutorado em saúde pública ou saúde coletiva, também me dá o título de sanitarista, tá? E tem as residências multidisciplinares, né? Que hoje a gente identifica muito residências essas, que é após a formação. Então, eu, enquanto profissional biomédico, eu posso muito bem estar fazendo uma residência em saúde pública ou saúde coletiva. Também, ao término da minha residência, eu vou ter o título de sanitarista, tá? E foi aí que eu descobri a saúde pública. Na verdade, eu tive, né, disciplina de saúde pública e disciplina de epidemiologia dentro da graduação, né, de biomedicina, só que eu não me identifiquei muito durante a graduação. E aí foi quando eu estava já em uma outra especialização em patologia clínica, que aí me falaram sobre essa residência. Então, no período, eu estava tentando, né, conseguir trabalho, e aí eu vou estudar para essa residência, já que o biomédico pode fazer, para tentar, né, ter uma estabilidade financeira aí, né, independência financeira. E aí foi quando eu comecei a ler, a estudar, a me aprofundar, e comecei a gostar, né? Só que aí eu fiz a residência na época, eram poucas vagas, e aí acabei não entrando nas vagas, mas fiquei muito próximo. E aí foi quando eu procurei uma pós-graduação, tá? Em saúde pública. Então, eu fui da primeira turma da pós-graduação da Univisa, né? Em 2010. Se eu não me engano, 2010. Então, conversei com o coordenador na época e ele me mostrou o mundo que era a saúde coletiva, né? A saúde pública. E, assim, me apaixonei e eu disse, não, é aqui que eu vou me encontrar. E aí foi quando eu comecei, né, realmente a me identificar com a área, tá? Então, hoje existe a graduação, como eu falei para vocês. Então, obter também o título de sanitarista pode ser através de uma graduação. Então, hoje tem a graduação em saúde coletiva. Então, aqui em Pernambuco, a gente tem a graduação em saúde coletiva na UPE, tá? Tem a graduação em saúde coletiva na UFPE, né, que é no campus de Vitória, no Centro Acadêmico de Vitória. E temos também, se eu não me engano, uma privada, que é a SES, lá em Caruaru, né, uma universidade privada, em Caruaru, que também tem o curso de graduação em saúde coletiva, que também dá o título de sanitarista, tá? Marcos Jonathan, E aí, deixa eu só aproveitar o gancho aqui do que tu tá falando, né, que eu achei super legal esse esquema. E tem uma pergunta de um aluno que tem tudo a ver. Eu até ia guardar para o final, mas acho que tem muito a ver com o que você mostrou agora há pouco. Yasmin perguntou, o biomédico pode já sair habilitado em saúde pública? E aí você colocou lá no slide anterior a questão de titulação, né? Que é diferente de habilitação, não é isso? Isso. A gente, na biomedicina, no processo de formação, né, a gente geralmente chega no finalzinho e vai verificar qual é a habilitação que eu quero, né, e tem as possibilidades da atuação, né, tanto tem se eu não me engano, estética, imaginologia e análises clínicas, a gente pode fazer o estágio, cumprir uma determinada carga horária naquela área e a gente sair habilitado, né, para aquela área específica. Mas, né, a gente, para ser sanitarista, precisamos aí ter o segmento da titulação, seja a nível de especialização, né, como eu falei, lato sensu ou estricto sensu.
ou a residência também, que acaba nos dando essa possibilidade. Exatamente. E o profissional que sai da graduação com uma habilitação a mais, ele pode trabalhar na área, mas ele não pode ser responsável pelo setor justamente porque ele não tem o título de sanitarista, né? Isso, Marcos Jonathan? Porque realmente existe essa possibilidade de habilitação, né? Você pode sair da graduação, fazer um estágio de 500 horas e sair com uma dupla habilitação, por exemplo, em análise e também em saúde pública, né? Mas aí é como você falou, o título não é de sanitarista, ele continua sendo biomédico habilitado para a saúde pública, é diferente, né, isso? Bom, pode continuar, Isso, desculpa, porque só porque tinha... Não, tranquilo. Só para, só também salientar. Como eu falei para vocês, como houve reconhecimento da profissão, então hoje o sanitarista ele é um profissional. Né? Exato. Houve reconhecimento pelo Ministério do Trabalho. Então, para que eu seja sanitarista, eu preciso da titulação. Né? Como você bem falou, só o estágio a gente não consegue ter essa titulação, né, para ser sanitarista. Vamos ser biomédicos habilitados, né, querendo ou não aí, em saúde pública, mas não sanitarista. Exato. Vamos lá. Então, aqui considerando, né, o reconhecimento do Conselho Federal, né, de Biomedicina, da prática do biomédico, né, da atuação do biomédico na área de saúde pública, né, enquanto sanitarista. Então, aqui a gente consegue identificar, né, que o perfil desse profissional, ele é um perfil generalista. Então, eu vou atuar em diversas áreas, né, que me dá essa característica de ser um profissional multi, né? Então, humanista, então a gente tem que ser humano, então por isso que eu falei para vocês, o quanto é necessário o sanitarista reconhecer os contextos sociais, né? Entender esses contextos sociais. E que autoriza aí, né, a atuação desse profissional, atuar, mesmo aí de forma parcial, né? Com base aí em rigor científico claro, né? Então a gente precisa aí ter esse rigor científico intelectual com os primores éticos dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade e do homem. Então, não deixa de ser também uma atribuição do profissional apenas biomédico. A gente falou que o biomédico ele tem que entender todo o processo, né, de saúde humana, né, e ele tem que ter realmente responsabilidade aí para a sociedade. E aí tem a interação com outros profissionais de saúde, devendo aí ter esse olhar de trabalho tanto interdisciplinar como também multiprofissional e atuando em todos os níveis de atenção à saúde. Então, hoje a gente tem vários níveis de atenção à saúde e diversas áreas na área de saúde pública, tá? Então, a gente pode atuar na promoção da saúde, manutenção, né, do processo de saúde, de doença, programas e ações de prevenção, recuperação também do processo de saúde e doença. Então, criação, formulação de políticas, de programas, né? Então, tudo isso aí abre para que a gente possa atuar. Então, a atuação do biomédico, como eu falei para vocês anteriormente, ela é interdisciplinar, né? Então, e com extrema acuidade na promoção da saúde, estabelecida na convicção científica. Então, eu tenho, da formação minha, né, de graduação, uma base científica muito grande, porque a gente tem várias disciplinas para que isso a gente possa vir a ter essa base científica forte. Então, eu entendo todo o processo do adoecimento. Então, desde o processo lá de exposição até mesmo o processo de adoecimento posterior. E o cuidado assistencial é que a gente não tem um manejo, né, do cuidado assistencial, mas a gente precisa conhecer a clínica, né? E até então, porque eu estou ali diagnosticando, enquanto base biomédico analista clínico, eu preciso estar diagnosticando doenças e muitas vezes eu vou estar ligando para um profissional médico para tentar entender a clínica dele, para ver aquilo que eu estou identificando ali, né, a nível de laboratório, condiz com a realidade. Né? Então, por isso que a gente tem aí essa base tão grande científica para isso. E de cidadania e de ética. Então, o profissional biomédico ele acessa sua atividade, ainda que não restrita, na análises clínicas, ato voltado para a prevenção e controle de doenças e deficiências, inclusive na promoção da saúde e a população em geral. E aí, o profissional sanitarista, né? Então, é forjado de conhecimentos acerca aí do conjunto, né, de medidas que visam elaborar e controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário, né? E reconhece também o processo de saúde e doença, né? Então, para que eu atuando de forma na promoção, prevenção
e recuperação, eu preciso entender como é que se dá o processo de saúde e doença, né? Como é que as doenças elas se instalam. Então, permeia muito para as doenças transmissíveis o entendimento dos micro-organismos, que nós biomédicos de base dominamos muito bem, né? Porque lá a gente acaba tendo várias disciplinas aí para reconhecer esses micro-organismos que estão em nossa volta. E aí a gente vai estar tendo conhecimento nas áreas, né? Tanto aí das práticas sanitárias, da epidemiologia e da bioestatística, que o biomédico também ensina a sua formação, ele acaba estudando. Então, trabalha aí dentro, né? E em prol do sistema de saúde, com questões sociais e políticas de saúde, com o planejamento e avaliação de programas de saúde e com as práticas coletivas de proteção da saúde, sem prestar assistência individual. Então, nós, sanitaristas, não prestamos assistência individual a paciente. Então, eu não vou ali atender ninguém, né, dar diagnóstico clínico, né, só quem pode fazer isso é um profissional médico, enfermeiro, né, o fisioterapeuta ele pode conduzir, né, alguns diagnósticos, mas o profissional sanitarista não. Então, nós temos como função aí formular políticas, programas, avaliar, monitorar, né, sugerir atividades coletivas, né? E podemos aí participar dessas atividades, mas não podemos conduzir a nível assistencial e individual, né? Algum tipo de assistência específica, tá? E aí, como eu falei para vocês, o quão é importante o profissional sanitarista entender dos contextos sociais, porque igual tá aí, né? Esse diagrama, essa figura, ela fala sobre todos os determinantes sociais que, para que eu formule, para que eu identifique problemas de saúde com uma população de forma coletiva, eu preciso entender que contextos sociais aquela população ela está inserida, né? Porque cada determinante social desse, ele vai sim interferir no processo de saúde e doença. E eu preciso compreendê-los. Então, é o desafio que eu sempre digo, né, que é para o profissional biomédico, é entender esses contextos por trás do processo de adoecimento, né? Não é à toa que a gente tem aí, né, no processo histórico nosso, o modelo biomédico como um modelo, né, de, vamos dizer, de atenção à saúde, de identificação do processo de saúde e doença, que ele foi rompido, foi um paradigma quebrado, porque antes esse modelo biomédico, ele carregou o nome biomédico, porque a gente tinha o quê? O conhecimento do fato. Então, a gente dizia que todas as doenças eram decorrentes a contatos com agentes etiológicos. Porque é esses agentes etiológicos que nós, enquanto biomédicos habilitados em análises clínicas, identificamos. Só que a gente visualiza que não é essa a nossa atuação apenas. Eu, enquanto sanitarista, eu preciso entender os contextos por trás do adoecimento. Então, foi quando houve a quebra desse paradigma do modelo biomédico e surgiu, né, vários outros modelos, e modelos esses, falando sobre o processo multifatorial, né? Então, multifatorial, intersetorial. Então, entender que os contextos por trás do adoecimento, eles sim favorecem o processo de saúde e doença, tá? E aí vem a formação, né, do sanitarista em si, o que é que ele pode, quais áreas que ele pode aí estar atuando, né, em que contextos. Então, a gente tem núcleos, que a gente chama núcleos identitários, né, da saúde coletiva. Então, conhecimentos específicos na área da epidemiologia, né, que é o conhecimento em si sobre uma população, é o conhecer através de números, né, e explicar o processo de adoecimento dessa população. Então, a epidemiologia, ela conta, né, o número de pessoas, ela vai explicar através da estatística, né, usando base de estatística, como é que está acontecendo e até mesmo questões de hipóteses, né, do acontecer. Tem as ciências sociais em saúde, que é essa identificação que eu falei para vocês anteriormente, desses contextos sociais. É eu me aprofundar nos contextos de etnia, é eu me aprofundar em contextos de questões de gênero, né? Então, conheço diversos profissionais de base biomédica que falam sobre a população negra, né, que estudaram, se aprofundaram na população negra, explicando etnia com fator processo de saúde e doença, tá? Então, a gente fala que esses são contextos sociais. Políticas e planejamento e gestão de saúde, né? Outro segmento aí que a gente pode também atuar. Então, eu atuar na formulação de políticas, né? De planejar ações, né? Junto com diversas outras pessoas, com diversos outros atores e profissionais,
participar da gestão em saúde, ou seja, ser o secretário de saúde, ser um coordenador de uma área específica, tá, da saúde pública. Então, o sanitarista ele tem essa caracterização. Ou também criar estratégias e formulações de como eu vou poder avaliar, né, algum tipo de indicador ou até mesmo de política e de programa que foi implantado. Tá? Até mesmo os planejamentos eles precisam ser avaliados se a gente conseguiu realizar ou não, se a gente teve aí, surtiu efeito, né, no final. E aí tem os núcleos intersetoriais, que aí no caso são os setores que a gente pode vir a estar atuando, são diversos, coloquei alguns deles, tá? Mas eu vou falar depois aí, de forma mais detalhada, os diversos setores que a gente pode estar atuando. Então a gente pode trabalhar na promoção da saúde, formular, né, ações, atividades a níveis de promoção à saúde, como também de prevenção específica. A saúde ambiental, então, conheço alguns profissionais também, biomédicos, que estão lá na saúde ambiental, né? Estudando o processo dos vetores, né? Como é que aí os vetores estão causando algum tipo de adoecimento, criando estratégias também de prevenção. Na saúde da família, a gente vê o sanitarista hoje participando, né? Enquanto profissional que no caso que tinha um núcleo, né? Aí de apoio a instituição da família, que era o NASF, a gente tinha esse NASF, onde também houve a possibilidade da atuação do sanitarista, né? Dentro desse NASF aí, tentando auxiliar a equipe de saúde da família a formular estratégias, ações específicas de cuidado aí de uma população, tá? E também a gente pode atuar em diversas áreas, como a saúde mental também é uma delas, tá? Então, são diversas áreas que a gente identifica, assim, dentro do processo de saúde pública. Aqui eu listei, né, algumas atividades ou algumas áreas e setores que a gente pode ver o sanitarista atuando, tanto de forma de apoio, como também a forma aí de gestão mesmo, de estar lá sendo responsável, né, por um setor responsável por ser gestor, né, de um território. Então, a gente auxilia, a gente dá apoio no planejamento institucional, formulação de estratégias institucionais e programáticas, damos apoio matricial para as equipes de saúde. Então, a gente, como trabalhamos o processo de entendimento, né, a nível de planejamento, a nível de promoção à saúde, prevenção. Então, o sanitarista ele pode vir, sim, dar um apoio à equipe da família que esteja necessitando, né, para formular ações em conjunto, planejar em conjunto com a equipe. Gestão governamental de sistemas de serviços públicos, né? Então, nós também podemos ser secretários de saúde, coordenadores específicos de determinadas áreas, tá? Então, trabalhar com gestão. Gestão institucional não governamental, e aí, geralmente, é quando o profissional ele vai poder, sim, atuar na área privada. Então, também vou falar isso com vocês. Análise, organização e gestão de processos e práticas, né, de atividades aí, de saúde, então a gente trabalha em si que a gente identifica, né? Análise, coordenação ou gerência de projetos, programas, né? Diversas áreas, supervisão e monitoramento, auditoria, né? Então, o processo de supervisionar o processo de trabalho de uma equipe, monitorar indicadores, monitorar o processo de atividade, né? Auditar, então também tem auditoria, então biomédico, se ele já tem um conhecimento na saúde pública, ele pode fazer uma pós-graduação em auditoria, tá? E ele ser um auditor, né? Então, a gente também vê profissionais biomédicos de base também sendo auditores, né? Consultoria e assessoria institucionais. Então, também eu posso montar uma consultoria para prestar serviço para um município, né? Para o Estado. Formular um programa juntamente com a equipe de TI e vender e oferecer esse programa, né? Então, como consultoria. Análise institucional de situação de saúde determinantes do processo de saúde e doença. Então, eu vou analisar todos os contextos que é aquela população que eu estou formulando algum tipo de atividade. Onde é que ela está emergida, né? Controle de doenças, então, que aí trabalha-se por esses setores, né? Que é a vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, também incluindo os ambientes de trabalho, que a gente tem processo de vigilância ao trabalhador. Né? Então, a gente também pode estar fazendo essa análise, esse processo de controlar essas doenças através desses programas. Avaliação de sistemas, serviços e programas, né? Também é uma função nossa. Educação permanente em sistemas institucionalizados de ações e serviços. Então, eu tenho um conhecimento específico em uma área e oferecer isso para capacitar, né?
para oferecer cursos, né, para diversas áreas. Então, hoje mesmo, fui convidado a fazer um curso, né, para ACS, sobre Covid. Então, assim, a gente, como tem conhecimento em determinadas áreas, a gente também pode vir a estar fazendo esse processo de educação permanente. Análise e promoção cultural em saúde e educação. Então, a gente também tem, muitas vezes, que entender o processo pedagógico, né, para ver como é que eu posso inserir estratégias e ações na área da educação, mas que tenha um foco para a saúde, tá? E educação popular em saúde, também, que é um dos pontos, né, que o sanitarista ele pode vir ter como atuação. E aqui são setores, né, de atuação em si, que a gente pode identificar, que o profissional sanitarista ele pode vir a estar atuando, tá? Então, setores de atuação, como secretarias municipais de saúde, estaduais e os próprios ministérios, o próprio Ministério da Saúde, né, pode vir a ter lá um sanitarista como equipe, na verdade pode não, tem, né, porque eles são fundamentais. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, como eu tinha falado para vocês, que era um programa, né, que tem na atenção básica, ainda alguns municípios conseguiram permanecer com esse tipo de programa, mas o sanitarista ele poderia estar fazendo parte também, tá, dos núcleos de apoio à saúde da família. Atenção à saúde, então a gente vê hoje o modelo de atenção básica, média complexidade e alta complexidade, né, do cuidado, e o biomédico lá participando como coordenação, como apoio, tá? Sempre lembrando que ele vai estar sempre dando esse papel, né, de suporte, nunca assistencial, tá bom? Então, a gente não tem esse papel assistencial. Na vigilância em saúde, é uma outra área, como eu falei para vocês anteriormente. Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, ambiental, saúde do trabalhador, tá? E tem os laboratórios de saúde pública também. Então, o biomédico em si, ele pode, analista clínico, ele pode vir atuar no setor de saúde pública, né? Nos laboratórios de saúde pública que possa vir a ter dentro dos serviços de saúde. Só que ele vai atuar enquanto analista clínico, tá? Então, os laboratórios de saúde pública, tanto tem hoje, né, que são os laboratórios LACEN, que a gente chama, tanto vai existir profissionais analistas clínicos de formação, né, como também pode existir sanitaristas lá dentro, auxiliando no processo de trabalho desses profissionais que são analistas clínicos, tá? Promoção à saúde, também tem uma área que pode ter atuação também do sanitarista. Planejamento, controle e avaliação, tá, em saúde. Então, a gente tem os diversos instrumentos de planejamento, diversos instrumentos para verificar como é que está acontecendo o monitoramento, controlar, né, todo o processo de acontecimento daquela área específica. Também como criar estratégias de avaliar, né, o que foi planejado, avaliar uma política, avaliar um programa que foi instituído, tá? Então, a gente também tem que formular ações para isso. Na regulação em saúde, tá, que também é um processo, uma política nova, regulação em saúde dentro do SUS, ela é de 2012. Então, essa política, ela facilita o acesso da população, né, do usuário do SUS aos serviços, tanto aí ambulatoriais como também hospitalar. Então, o profissional ele pode atuar nesse trabalho, né, de monitorar, de gestão, e tá aí esse caminhamento, né, do usuário, da facilitação do usuário ao processo aí de atuação de trabalho. E como eu falei para vocês também anteriormente, a questão da auditoria em saúde, tá? É uma outra área aí que o sanitarista ele pode vir estar atuando. Então, tanto auditores para o serviço público, né? Para quem não sabe, o auditor ele tem a função de fiscalizar, né? De ir lá identificar, né? Como é que está acontecendo o processo de trabalho, se está tudo correto, né? Criar relatórios. Então, a gente vê que o processo, né, de função do auditor, ele consegue ser feito também pelo sanitarista. E a ouvidoria? A ouvidoria é o canal que temos, né, de denúncia da população, porque não está conseguindo atendimento, ou porque está verificando que está tendo desvio de recurso. É o canal de denúncia que a gente tem do próprio Sistema Único de Saúde. Então, tem profissionais sanitaristas lá, né, para criar gráficos, monitorar essas ocorrências, tentar criar soluções, tá, para dar resposta à população, já que somos servidores da população, né, servidores públicos. E aí, como eu falei para vocês, será que nós, sanitaristas, podemos atuar no setor privado? Podemos sim, tá? Então, tem segmentos na gestão de hospitais privados, de setores específicos de hospitais privados,
né? Então, eu conheço sanitaristas que hoje estão em empresas privadas de venda de produtos de saúde, tá? Então, a gente vê que nós sanitaristas temos base suficiente, sim, para estar atuando em serviços que não são só públicos, mas também serviços privados, tá? E até os planos de saúde, né? Como eu falei para vocês, também tem sanitaristas, né? Porque acaba trabalhando com processo de regulação também, tá? Eles são controlados por empresas privadas, mas a gente acaba aí também auxiliando esse processo de trabalho. Bom, e aí é todo o processo, né, de atividade que aí a gente identifica para o biomédico sanitarista poder exercer, né? E aí eu coloquei para vocês como foi meu caminho dentro do processo aí de sanitarista, né, de ser sanitarista em si. Então, inicialmente eu terminei minha graduação e me inseri na especialização, né, em 2010. E logo na especialização eu fui para um estágio em vigilância epidemiológica, tá? No município de Vitória. Então, era um estágio que era para passar 2 semanas, eu acabei passando mais tempo, porque eu me identifiquei com o trabalho. Na vigilância epidemiológica, é aquilo que eu falei para vocês lá no início, no início daqui da nossa conversa. O profissional biomédico, ele tem a veia o quê? De investigar, né? Ele tem uma veia aí de tentar identificar, né? Reconhecer, na verdade, fatos e eventos e tentar provar e buscar a verdade. E a vigilância epidemiológica, ela tem muito essa função e essa vertente de fazer o mesmo, de investigar, tá? Só que ela vai investigar em loco, ela vai investigar através de papéis, tá? Então, a gente vê que eu digo geralmente quando eu dou minhas aulas, né, que eu dou aula de epidemiologia, aí eu falo para meus alunos que é como a gente fosse a CSI, né? Uma polícia criminal que está lá tentando descobrir lá todos os eventos, todos os fatos que estão acontecendo, para explicar o evento que aconteceu ali no momento, né? Seja um óbito, seja uma doença específica, né? E foi lá que eu me identifiquei, né? Na própria vigilância epidemiológica, com um setor específico. Logo no ano seguinte, fui convidado, na verdade, para assumir a coordenação da vigilância epidemiológica, que foi um aprendizado imenso. E em 2013, eu passei, né, a ser responsável pelo departamento. Então, eu era responsável só pelo setor da vigilância epidemiológica, e em 2013, aí eu acabei sendo responsável pelo departamento todo, onde lá eu pude facilitar o processo de gerenciamento, né, da vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, programa de imunização, programa de controle da tuberculose e hanseníase. Então, também teve a questão de programas relacionados à promoção à saúde. Teve também a coordenação de um centro, né, de testagem e aconselhamento. Depois a gente conseguiu instalar um SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado a Pacientes com AIDS e ISTs, né? Então, assim, foi uma experiência enorme, né? Então, tanto para o trabalho enquanto gestor, né? Porque eu acabei trabalhando com gestão de pessoas, que eu não tinha tanto habilidade assim, mas a gente acaba adquirindo essa habilidade tanto no ofício, né? Mas também no processo de conhecimento. Então, eu fui buscar conhecimento para poder saber como administrar um gerenciamento de pessoas que estavam ao redor, né? E em 2016, né, já no finalzinho da gestão, acabei ficando aí, eu acho que por 2 ou 3 meses, como secretário executivo interino, né, da Secretaria de Saúde. Então, tendo aí um processo de olhar para todos os setores, tá? Então, esse meu caminho que foi dentro do município, né? Que aí, como eu falei para vocês, né, a vigilância, que foi a maior atuação que eu tive, tinha lá o setor de vigilância epidemiológica, saúde ambiental, vigilância sanitária, vigilância ao trabalhador, né? Fizemos algumas atividades para esse setor específico. Promoção à saúde, então, academias da saúde, né? Então, também ficou um tempo aí na minha pasta, então eu tentei gerenciar, até mesmo formular, né, projetos, que a gente também vai formular projetos para poder que o Ministério ele consiga aí, né, habilitar, ou até mesmo financiar a construção. Então, aprendi muito nesse processo de licitação, processo de construção, elaboração de projetos específicos, né? PNI, né? Então, também foi o setor que é o Programa Nacional de Imunização, tanto o CTA, tá? Também como falei para vocês, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, o SAI, e o Laboratório de Saúde Pública do município também ficava dentro da vigilância. Então, também pude dar um suporte aí
para o laboratório municipal, tá? Que aí ele ficava responsável por fazer análises, né, biológicas de algumas doenças, né? Esquistossomose, tuberculose, hanseníase, hepatite, né? Então, a gente conseguiu aí fazer um bom trabalho lá. E aí, terminou a gestão, né? Então, como todos os contextos políticos, né? E aí eu era um cargo de comissão, acabou que aí eu fui procurar outros áreas, né? Foi quando surgiu, né, a possibilidade de atuar em uma outra área que para mim era uma área nova, não tão nova na parte teórica, mas nova na parte prática. Teórica porque eu já tinha dado aula de planejamento e regulação de saúde. Eu conhecia a política, conhecia a teoria, mas não conhecia o processo de trabalho. E aí foi um desafio enorme que me deram, né? Fui convidado aí para assumir a coordenação de planejamento e regulação em saúde da segunda regional de saúde, né? Que é a segunda GEDES, lá em Limoeiro, que as regionais de saúde dentro do processo do SUS, né? Ele tem aí como processo de atribuição de fator específico, que é apoiar os municípios ao redor, né? Dar esse apoio logístico de forma descentralizada. E aí foi que eu tive uma expertise, né, em outras áreas. E áreas de planejamento, eu pude, né, aí no caso, apoiar 20 municípios. E aí, só para falando para vocês, né, alguns programas que aí eu acabei, né, tanto formulando, mas também participando, criando equipe, né, estando de perto, identificando quais processos que poderiam ser modificados. Então, um deles que aí eu me orgulho bastante, que é a Academia da Saúde, né, que aí foi um programa que eu habilitei, né, dentro do Ministério da Saúde para que fosse reconhecido uma área para atividades, né, corporais, então, e práticas de lazer. Então, a gente conseguiu formular diversos horários com atividades físicas, né, para as pessoas, que isso era uma forma de promoção à saúde, tá? Então, também tive a imenso orgulho de inaugurar, né, uma academia da saúde, que era pura academia da saúde. Então, a gente teve um processo de construção, teve um processo de habilitação junto ao Ministério da Saúde, e como também de compra de materiais, e colocar realmente um espaço para que fosse um espaço de promover saúde mesmo para as pessoas, tá? CTA e SAI, né, como eu falei para vocês, eu acho que eu fui um dos primeiros, né, aqui no estado, a ser capacitado para testagem, né, rápida de DST, de HIV, né, sífilis e hepatite. Né, eu tenho uma habilitação de multiplicador pelo Ministério, porque eu tinha base de formação biomédica. Então, como eu falei para vocês. Então, por ter essa base de formação de análises clínicas, aí eu fui convidado para poder aí estar, né, sendo um multiplicador dentro do território de testagem rápida. Hoje, todas as unidades de saúde elas já têm, né, testagem rápida, mas lá em 2013 a gente tinha esse processo inicial, né, de trabalho. E também tive a oportunidade de implantar um SAI, que é um serviço de atendimento especializado, com atendimento com profissionais médicos, enfermeiros, né, para dispor aí de medicação a pacientes, tá? Com AIDS e outras ISTs. Então, projetos, né, como aí um projeto de vida saudável em praças públicas, né, de promover saúde, atividade física, falar sobre alimentação saudável, né, então tinha educadores físicos, nutricionistas, né, então a gente formulou, como também atividades de vigilância ambiental, tá? Então a gente ia para as ruas, para as comunidades, falar sobre a higienização dos alimentos, né, proteção contra vetores, vacinação antirrábica, então campanhas também, eu participei de formulações de campanhas, né, específicas, então também ações intersetoriais em outras áreas, né, mutirão aí de catarata de assistência, tive a oportunidade de participar de uma Semana Nacional do Trânsito dentro do município, né, então a gente fez atividades tanto de palestras, de um evento, né, juntamente com a equipe da Lei Seca, mas também a gente foi para a rua, né, entregar panfleto, falar sobre a educação no trânsito, né, então vejam a outra área, né, mas isso é prevenir, né, prevenir aí problemas e eventos e agravos de saúde pública. Então, ações, parcerias com diversas outras áreas, né, então aí no caso a Marinha fez algumas atividades, algumas ações, então eu participei na formulação, de tentar sentar, construir em conjunto, né, como é que seria funcionar, campanhas de vacinação, né, em si,
tive a oportunidade tanto de ser supervisor de área, como também de estar na coordenação, né, no gerenciamento, distribuição, então todo esse processo. E aí também, ó, testes rápidos para filariose, juntamente com a parceria com o Estado, né, a gente conseguiu fazer dentro do município, campanhas de vacinação, como eu já tinha falado, caminhadas para conscientização, né, em relação a algumas doenças. Então, tudo para que isso aconteça, pessoal, envolve um processo de planejamento, né? Envolve um processo de articulação intenstorial com diversas áreas. Então, o sanitarista ele tem esse papel, tá? De formular tudo isso, essas atividades, como também processo de educação permanente, né? Que é capacitação, como eu falei para vocês, tá bom? E também, eu sempre gosto de falar que foi da oportunidade que eu tive de colocar durante o carnaval do município, né, a testagem para HIV. Né? A gente conseguiu criar, né, postos para fazer testagens rápidas para HIV. Né? Claro que a gente geralmente vê outros locais que fazem, que dão certo. A gente procura saber como foi que foi organizado e a gente tenta fazer também, né, para que a gente cada vez mais coloque a favor da população, né, os serviços, que é do SUS. Tá? Meu Deus, Bom, isso aí Marcos foi... Landa, quanta experiência, né? Muito legal ver essa apresentação. Desculpa interromper você. Tem até uns comentários de Não, alguns alunos assim, meu Deus, como ele já fez tanta coisa, né? Que negócio, que coisa legal, né? Que currículo bacana. Eu falei, ainda tem mais, viu? Ainda continua. Então, isso foi eu só... achei legal que você mostrou no começo que você estava na área de vigilância em saúde, né? E aí a gente viu como é amplo essa área de vigilância em saúde. Dentro dela tem muitas outras sub-áreas que a gente pode atuar. E você chegou até a condição de coordenador dessas sub-áreas, né? Então você meio que consegue permear, né, todas elas, passou por todas elas e agora está na GERES, né? Isso na regulação, né? Isso. Então, assim, a gente são áreas, né, que a gente vai passando, né, e vai realmente identificando E a gente e pensa a que é gente uma vai coisa só e na aprendendo. verdade é um mundo, né? Um mundo de saúde pública, Isso. né? Uhum. Muito, muito grande, tá? Então, tá finalizando, tá? Então, é só para falar agora da minha experiência, né, aqui no estado. Então, hoje eu me encontro na Secretaria Estadual de Saúde, só que eu iniciei lá em 2017, né, porque a GERES em Limoeiro é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. Então, como eu falei para vocês, eu fui coordenador de planejamento e regulação. Hoje, eu estou atuando enquanto apoiador institucional de regulação em saúde, tá? Então, lá eu já passei por dois setores, né? Eu entrei no setor de gerência de regulação ambulatorial, né, como apoiador, apoio técnico, e hoje eu estou dando apoio técnico na gerência de regulação hospitalar, tá? Por conta da pandemia do Covid, fui convidado a estar participando da equipe, né, para estar auxiliando, então, enquanto sanitarista. Então, todas essas foram seleções que eu fiz, tá? Então, não foram indicações políticas, não é cargos comissionados, são seleções, né, que se tem. Então, fiz a seleção e acabei aí atuando. Então, eu só vou falar um pouquinho da atuação, que é atividades que eu desenvolvi na GERES, quando eu passei lá, que foi do período de 2017 a 2019. Então, lá eu consegui dar apoio, né, com minha equipe, na verdade, a 20 municípios, nas áreas de planejamento e regulação em saúde, certo? A nível lá local, formular também junto, né, a outros setores da própria GERES, fluxos assistenciais para facilitar o acesso da população, tá bom? A consultas, a exames, né? Coordenar reuniões, a gente tem reuniões mensais com os secretários municipais de saúde desses municípios. Então, eu coordenava as reuniões, verificava pauta junto a outros setores, então mostrava pauta, então a gente tinha vários assuntos a serem abordados, porque o SUS, para que ele funcione, ele tem que funcionar em parcerias com os municípios. A gente tem um processo de regionalização para que isso aconteça, tá? Então, eu entender esse processo, realizar apoio em loco. Então, eu consegui visitar os 20 municípios para poder ir lá ver como era o processo de trabalho, né? Tentar identificar lá o que é que eu poderia auxiliar, né? Enfim. E ofertar também cursos de capacitações para esses municípios, claro, nas áreas de planejamento e regulação. Tá? Então, assim, foi também um momento riquíssimo, né, de aprendizado em setores que eu não havia experiência prática, né? E aí consegui adquirir. E eu acabei nem colocando aqui, mas aí eu tive também nesse momento, logo no finalzinho que eu estava saindo das GERES, foi uma experiência
em facilitador, né? Na verdade, eu facilitei um grupo em uma conferência estadual de saúde, né? Tanto a nível macro-regional que a gente fez, e a nível também estadual, fui convidado a ser facilitador. Então, imagine um teatro com quase 200 pessoas, eu falar com eles, né, para formular, na verdade, objetivos e diretrizes para a gente levar a nível federal, né, do que a gente queria para o nosso estado. Então, assim, foi uma experiência riquíssima, sabe, de participação social, de ver pessoas ali de diversas áreas, né, que são conselheiros de saúde, que estão lá nos municípios lutando, brigando para que o SUS funcione, né, e ali no momento tá dessas pessoas, né, diversos atores aí para que o SUS funcione juntos, discutindo em prol da população, né? Então, facilitar esse processo de discussão foi muito riquíssimo, né? E hoje, para a minha atividade que eu estou exercendo. Então, eu exerci, né? Estava lá na gerência ambulatorial de regulação, foi assim que eu entrei. Então, eu fazia o processo de monitoramento, né? Das consultas, né? E exames das regionais de saúde. Então, como eu falei, o estado de Pernambuco tem 12 GERES. Então, eles encaminhavam para a gente os monitoramentos, eu tentava consolidar, tentava analisar se questões de o paciente faltou, porque o processo de regulação é a gente tentar facilitar o processo de acesso dele para aquela consulta, para aquele exame. Então, o Estado ele oferece alguns serviços, né, a nível estadual, dentro dos municípios, e a gente sempre verificava a questão de falta, porque o paciente está faltando, para criar atividades, ações para que isso seja reduzido, né? Então, era um outro setor e outro processo de atividade que eu acabei exercendo aí. Como também eu fiquei um bom tempo, né, respondendo aí também a processos judiciais. Então, hoje o SUS, né, vocês sabem, que diz lá, né, que é o direito de todos e dever do Estado. Então, saúde é direito de todos e dever do Estado, né, e está dentro da nossa política de saúde pública. Então, é um processo de judicialização muito grande de atividades, ou seja, uma pessoa que ela procura um serviço para fazer um exame, para fazer um procedimento cirúrgico ou para fazer algum tipo de consulta, ela não consegue. Então, ela pode judicializar, né? Tem advogados que eles trabalham com direito à saúde, né? E eles fazem esses trabalhos e acaba indo para o juiz manda ele deferir e manda a gente cumprir. Então, eu analisava inicialmente, né, esses processos. Eu fiz um curso de judicialização da saúde, né, para poder entender o processo, mas fiz antes até mesmo de estar assumindo esse papel, mas por conta de conhecimento mesmo. E aí, fiquei responsável por poder estar analisando, interpretando e até mesmo respondendo, né, as demandas judiciais, claro, com o aval da gestão, né, da coordenação e da própria diretoria. E também realizava os monitoramentos dessas próprias demandas judiciais. Então, até vi processos de tentar formular estudos, né, para realmente identificar de onde é que está vindo mais demanda, será que a gente pode trabalhar um processo de atividade educativa, né, mostrar até mesmo para o jurídico que existem outras pessoas na fila de espera para aquele procedimento. Então, assim, foi uma experiência também bem legal aí que eu tive. E aí veio, né, o que a gente está vivenciando hoje, né, essa pandemia do coronavírus. E aí eu fui convidado, né, pela diretoria para poder auxiliar lá nas atividades da gerência de regulação hospitalar. Tem até um rima aí, acabei deixando ambulatorial, mas é a hospitalar, tá? Então, a gerência de regulação hospitalar, ela é responsável para regular, né, o acesso aos leitos, né, de UTI e de enfermaria do Estado. Então, a gente viu que havia uma necessidade muito grande, né, decorrente das experiências que ocorreram nos outros países, que a doença ela levava os pacientes ao hospital, a leitos de enfermaria, a leitos de UTI. Então, a gente precisava de forças-tarefas. Então, assim, várias pessoas foram deslocadas de outros serviços para realmente auxiliar, né, durante esse processo. Então, eu fui logo no início, eu aceitei, né, claro, porque eu gosto, né, de trabalhar a favor da saúde pública. E aí, hoje eu trabalho monitorando a abertura dos leitos, né, de UTI, de enfermaria para pacientes COVID, leitos esses que são leitos do Estado, né. Monitoro também o uso dos sistemas de regulação que existem dentro dos hospitais, né, se eles estão usando, eu que faço o primeiro contato com essas unidades para cadastrar os profissionais, para que eles tenham acesso ao sistema, para que ele consiga funcionar e dê, né, a oportunidade para o paciente ele ter lá seu leito garantido, né. E também, agora, né, a gente também está conseguindo monitorar os leitos que não são SUS, tá? Leitos esses que são do segmento privado. Então, eu formulei junto à equipe
um formulário mesmo para coletar essas informações e, posterior, está criando planilhas, criando gráficos para realmente monitorar como é que também está os leitos do sistema, dos leitos que não são do sistema público de saúde, que se a gente conseguir realmente entrar em um processo que a gente não tem mais leito, a gente vai tentar recorrer a esses leitos privados, tá? Então, basicamente, foi isso aí enquanto profissão, né? E, só resumidamente aí, na minha carreira acadêmica também, enquanto professor, eu também falo da área da saúde pública, né? Minhas disciplinas que eu acabo lecionando, ela me emerge, né? Ela me leva à área realmente da saúde pública, também enquanto biomédico, dou outras disciplinas, tá? Mas, basicamente, aí a minha carreira acadêmica, ela permeia aí realmente para as áreas de saúde pública e para projetos de pesquisa, né? Eu também sou pesquisador. Então, eu tenho projetos de pesquisa em diversas áreas, né? Como o sanitarista, ele pode estar atuando. Então, aí, só rapidamente, né? Projeto de pesquisa sobre síndrome metabólica, participei de um projeto de extensão do Ministério da Saúde, juntamente com alunos da UFPE, sobre vigilância em saúde do trabalhador, né, que a gente trabalhava com prevenção de acidentes com motociclistas, né, com mototaxistas, na verdade. Participei de projeto de extensão de população LGBT, né, então fui estudar gênero, fui entender o processo de orientação sexual, de transgêneros, né, enfim. Participei de projetos também na área de saúde ambiental, né, identificando vetores, adoecimentos, saneamento básico, né, também juntamente lá com a AFPE. Projetos de extensões na área também de fitoterapia, tá? Projetos, na verdade, aí eu estava formulando um projeto na área de PICS, né, de práticas integrativas e complementares da saúde, né, e também já participei, né, de diversos seminários, congressos e mostras, tanto como avaliador de trabalhos, né, na área de saúde coletiva, como também aí como palestrante, mas também lá como ouvinte, né? Gosto muito do conhecimento. Então, assim, para mim, sempre o que é algo novo me instiga realmente a ir atrás, a conhecer, a descobrir, né? E a estudar, tá? E aí a gente vê, né, que houve um processo de discussão inicial, né, lá em 2017, que foi a inclusão do próprio biomédico, do profissional biomédico no NASF, mas aí não passou, tá? Então, eu só coloquei aí como notícia, porque é ver, biomédico em si, ele pode atuar na saúde pública, sem ser sanitarista? Ele pode, enquanto analista clínico, né? Como base da habilitação análises clínicas. Mas houve um processo de tentar introduzir o profissional biomédico no NASF, mas aí acabou não passando, tá? E aí é só a questão da gente estar quebrando, né, o paradigma biomédico, como eu falei para vocês, que aí o biomédico, ele não é só isso, ele pode vir a ter, né, diversas outras visões, inclusive quando eu fui estudar as práticas integrativas e complementares, que fugia muito do meu entendimento de formação, né, enquanto biomédico, que na minha cabeça o biomédico, ele tinha que descobrir os fatos, os eventos, e ele tinha que mostrar, provar. E nas práticas integrativas complementares a gente não faz isso, né? A gente entende o sujeito, o ser, né? Então a gente tem que falar sobre espiritualidade, a gente fala sobre contextos emocionais, contextos de saúde mental, né? Contextos que vai muito além do contato com o agente biológico, né? Então, assim, foi uma experiência imensa, foi difícil o entendimento no começo, mas, assim, você saber que pode realmente atuar em outras áreas com entendimento fora realmente da análises clínicas, né? Então, aí eu trouxe para vocês, né, a atuação do biomédico nessas práticas integrativas e complementares que podem acontecer também, né? Então, o biomédico pode atuar como acupunturista, né, ele faz uma especialização em acupuntura, ele pode ser acupunturista. Também pode trabalhar com fitoterapia, com práticas corporais, né? Então, a gente tem vamos dizer, diversas práticas integrativas e complementares hoje na saúde e sabendo que biomédico, enquanto formação, enquanto especialidade que ele precisa fazer, né, nessas áreas, eles podem atuar. Então, não é só na área de análises clínicas que a gente se remete muito, né? Então, o profissional, ele pode sim ser multi, né, que a gente chama. Então, para finalizar, né, aqui a apresentação, mas eu vou ficar aqui para as perguntas, né, se houverem. Então, independente da área de atuação que você escolher, seja o melhor, né? Então, é sempre isso que eu falo, né? Para meus alunos, para todas as pessoas que têm dúvida, né? De que área seguir, se vai para a biomedicina, se não vai, se vai para a saúde pública, se não vai. Então, para qualquer área que você for, dê o seu melhor. Então, tenho certeza que ao se identificar com o processo de trabalho, se você dá o seu melhor, você vai ser o melhor profissional, né? Então, essa minha
carreira, né, vamos dizer assim, profissional, ela permeou porque eu me identifiquei com a área e eu me dou. Né? Eu me identifico muito e eu faço o meu máximo realmente para o processo de trabalho.